Olá pessoal, bom dia mais uma vez, né? Bom dia, vamos agora começar a nossa segunda aula, ok? Agora nós iremos para a nossa aula de história. E na nossa aula de história, nós iremos para uma unidade nova. Isso mesmo, a unidade 7, ok? Bem pessoal, nessa unidade nós vamos trabalhar sobre emigração. Então, vamos abrir o livro nas páginas 2 e na página 3. Como eu já falei, nós iremos trabalhar porque muitas pessoas, né? O título é Por que emigrar para o Brasil? Bem, pessoal, antes de tudo eu quero mais uma vez explicar, ainda vou explicar de novo, mas vou explicar um pouquinho sobre o que é emigrar e imigrar, certo? Então preste bastante atenção aí. Ó, imigrar quer dizer entrar em um país estranho a fim de morar nele. Ao contrário de emigrar, que significa sair de um país e ir morar em outro. Logo, a ação de deixar um país em função de estabelecer e de se estabelecer em outro, então nós chamamos de emigração, certo? Então é isso, pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar melhor para vocês. Emigraram da Itália e foram para o Brasil. Então, é isso, tá? E isso que nós iremos estudar sobre emigração, certo? A primeira coisa que vocês irão fazer é o quê? Vocês vão explorar essas imagens de abertura e vão também copiar esses primeiros passos no caderno de vocês, certo? Caprichando sempre na letra, fazer cabeçalho, tudo direitinho. Então vocês vão copiar esses 3 pontinhos que está aí no livro, na unidade de abertura. Então vocês irão fazer esses 3 pontinhos no caderno de vocês, tá? Mas antes de vocês começarem a copiar, vocês provavelmente já conhecem o significado de migrar. Então, migrar, mais uma vez, significa o quê? Deslocar-se de um lugar a outro, mudar-se de cidade, de região ou de país. E quando falamos sobre pessoas que moravam, por exemplo, em Santa Catarina e se deslocaram para o estado do Rio de Janeiro para ali viverem, né? Então, para começar tudo, para começar uma vida nova, então nós chamamos de migrantes, certo? Então eu quero explicar isso, deixar isso bem claro para vocês, tá? Agora, pessoal, também outra coisa que é muito importante é saber a diferença entre esses dois termos. É bastante usado quando tratamos de temas ligados à migração, tá? Então vamos lá comigo, vamos entender bem direitinho. Então, quando nós falamos sobre o verbo imigrar, refere-se ao ato de entrar em um novo território, uma cidade, uma região ou um país com o objetivo de viver nele. Já o verbo emigrar significa o movimento contrário, ou seja, a saída de um território em direção a outro. Tá, pessoal? Eu quero que isso fique bem claro para vocês, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil no século XIX. Bem, pessoal, como eu já falei, nesta unidade nós iremos conhecer um pouco da história dos imigrantes que chegaram aqui no Brasil, certo? E entre o fim do século XIX e o início do século XX, esse foi um período de intenso movimento aqui no território, né, brasileiro. Então foi um movimento migratório para o território brasileiro. Mas o que contribuiu para a chegada desses imigrantes
imigrantes aqui no Brasil? O que é que vocês acham? O que foi que eles contribuíram aqui no Brasil? Nós já falamos sobre isso, tá? O que foi que eles vieram fazer aqui? Quais foram as marcas que eles deixaram por aqui? E aí, vocês lembram? Bem, para começar a responder a essas perguntas, nós devemos retornar o contexto histórico brasileiro lá dos meados do século XIX. Você possivelmente já sabe o quê? Que o regime da escravidão aqui no Brasil foi extinto. Isso no ano de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que foi a princesa Isabel. No entanto, antes disso, houve muita luta pela liberdade dessas pessoas escravizadas, que foram usadas pelas próprias vidas de algumas pessoas. E esses movimentos foram feitos por algumas pessoas que estavam a favor da abolição da escravidão. Mas, pessoal, antes da abolição definitiva da escravatura, ao longo do século XIX, várias outras leis que pouco a pouco alteraram esses aspectos da escravidão. E foram o quê? Elas foram promulgadas. E o que é promulgadas, né, gente? Bem, promulgada é quando uma lei, elas são publicadas oficialmente. Então, isso significa promulgada, tá? E uma dessas leis foi a lei de 1850, que foi a lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Qual foi essa lei? Ele proibiu definitivamente o tráfico de escravizados, ou seja, ele impediu que novas pessoas fossem escravizadas de origem africana. Então, ele proibiu que fossem trazidas essas pessoas aqui para o Brasil para serem escravizadas. E vale destacar também que mesmo com a promulgação desta lei, o tráfico de escravizados da África ao Brasil, infelizmente, ainda ocorria, mas de forma clandestina, certo? E com menos também intensidade. Graças a Deus, não é, pessoal? Então vejam esta fotografia aqui de Marco Ferrez, essa fotografia de 1888, ele mostra o quê? Mostra pessoas escravizadas trabalhando em uma fazenda de café no Vale da Paraíba, certo? Então é isso, turma. A nossa aula de história é apenas isso. Hoje nós vamos falar apenas isso e vocês vão fazer os primeiros passos, somente os primeiros passos no caderninho de vocês, tá? Então, eu queria realmente estar explicando um pouquinho sobre isso, porque ao decorrer dessa unidade nós iremos falar bastante sobre isso, tá? Então, é isso, gente. Beijos a todos. Tenham um excelente trabalho, tá? E não esquece de me mandar o ok, tá? Então, beijinhos. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco na correção da atividade. Tchau!